O assunto de hoje é a dislipidemia. A dislipidemia é uma doença na qual ocorre o acúmulo de gordura dentro da corrente sanguínea. As principais gorduras que a gente conhece é o colesterol e o triglicerídeo. Essas gorduras, elas são importantes para a formação do nosso corpo, das nossas células, alguns hormônios são formados por essas gorduras. Inclusive, elas são importantes na digestão dos alimentos. Porém, quando elas acumulam em excesso na corrente sanguínea, ocorre o que a gente conhece como dislipidemia. O excesso dessas gorduras pode levar à obstrução das artérias dentro do corpo. Essas gorduras circulam dentro das artérias e conforme ela obstrui, pode levar às doenças cardiovasculares, que são as doenças tão temidas. Vamos supor, se a gordura se acumular na artéria do coração, ocorre o que a gente conhece como infarto agudo do miocárdio. Se as gorduras se acumularem, por exemplo, no cérebro ou nas carótidas, pode desenvolver o AVC, ou popularmente conhecido como derrame. Essa é a importância da gente conhecer essa doença, que muitas vezes ela é subdiagnosticada. Por quê? Porque ela não dá sintoma, né? Muitos pacientes perguntam, doutora, qual que é o sintoma da dislipidemia ou do colesterol alto? Infelizmente, não dá sintoma nenhum. É uma doença absolutamente silenciosa. E aí que vem a complicação, porque muitas vezes a gente descobre que o paciente tem colesterol alto, que o paciente tem triglicerídeo alto, quando ele infarta ou quando ele tem um AVC. Por se tratar de uma doença silenciosa, é muito importante que a gente faça avaliações periódicas para descobrir se a gente tem ou não um aumento dos níveis dessa gordura dentro do sangue. As doenças cardiovasculares, infarto, AVC, trombose, são as doenças que mais matam no mundo. Gente, essas doenças matam mais do que Covid, matam mais do que câncer, matam mais do que acidente. Para se ter uma ideia, aproximadamente 500 pessoas por dia morrem no Brasil decorrente dessas doenças. Essa é a importância da gente investigar e tratar. Por quê? A dislipidemia está totalmente ligada a essas doenças. O aumento dessas gorduras no sangue vão levar a essas doenças. Estima-se que aproximadamente 38% dos homens e 42% das mulheres tenham o excesso dessas gorduras no sangue. E aí vocês vão me perguntar, doutora, então eu posso ir ali no laboratório, coletar meu exame e a partir do resultado desse exame eu posso avaliar se eu tenho colesterol ou não? E a resposta é não. A referência que o laboratório traz é uma referência geral. Quando você passa com o seu médico, nós analisamos todo um contexto e é feito um cálculo do risco da pessoa desenvolver ou não as doenças cardiovasculares. Vamos supor, se há um paciente jovem, que não tem comorbidades, que não tem história familiar, a gente tem uma meta de colesterol um pouquinho mais larga. Já se é um paciente idoso, se tem história familiar ou se tem algum risco, a gente precisa manter essas gorduras um pouquinho mais baixas. Então, de fato, isso é algo que apenas o seu médico pode diagnosticar e tratar. Como a gente desenvolve o colesterol? O colesterol ele pode ser desenvolvido pelos hábitos errados de vida, então, alimentação inadequada, sedentarismo, tabagismo, excesso de bebida alcoólica, podem desencadear o colesterol. Algumas doenças podem levar ao colesterol, como por exemplo o diabetes, a insuficiência renal, insuficiência hepática, doenças da tireoide podem desenvolver colesterol dentro do corpo. E a outra forma que a gente pode desenvolver o colesterol é da forma genética. Essa é uma forma na qual as pessoas menos se conformam, porque muitas vezes faz tudo direitinho, pratica atividade física, come direitinho, mas quando vai fazer o exame está alto. E aí é uma coisa que realmente é um fator não modificável, porque a pessoa nasceu com essa deficiência de eliminar as gorduras do sangue, tem uma dificuldade de eliminar essa gordura e acaba desenvolvendo doença. Também a importância, se você faz atividade física, cuida da sua alimentação, mesmo assim é importante que você faça a sua avaliação.
E o tratamento dessa doença? O principal tratamento é a mudança de estilo de vida. Então, todos os pacientes que têm o diagnóstico de dislipidemia, que é o colesterol e triglicerídeo elevado, nós temos que incentivá-los a fazer uma mudança de vida. Atividade física regularmente, de 3 a 6 vezes na semana, pelo menos 30 minutos, né? Não vale dar uma caminhadinha de 10 minutos e achar que tá ok, tá? Então tem que ser 30 minutos, 3 a 6 vezes na semana. Perda de peso, né? Se a pessoa tem uma obesidade ou um sobrepeso. E alimentação rica em frutas, verduras e alimentação pobre em gorduras. Quando esses tratamentos falham, nós temos então que instituir o tratamento medicamentoso. E isso somente o seu médico é capaz de fazer. Fique atento ao seu corpo, cuide do seu corpo, cuide da sua vida, cuide da sua saúde. Procure um médico para te orientar da melhor forma. Um abraço!